Olá, na aula de hoje faremos aí a apresentação da semelhança de triângulos, principalmente os alunos aí que têm alguma dificuldade ou ainda que nunca viram esse conteúdo. Fiquem comigo até o final dessa aula que eu vou estar apresentando uma metodologia aí para que vocês possam lidar com triângulos semelhantes, e nas próximas aulas faremos outras variações sobre esses mesmos triângulos semelhantes. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui do Japão. Se você achar esse tema interessante aí para você ou para algum amigo seu, inscreva nesse canal, dá um like naqueles vídeos que você mais gostar e também já deixa ativado o sininho aí para a gente estar se encontrando aí semanalmente, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Vamos ler então aqui a questão de hoje. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote conforme mostra a figura abaixo. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente. Então, esse desenho esquemático aqui está bem explicado, né? Está bem claro. Então você vê o disco está aqui, tá? O holofote do helicóptero acionado projeta esse cone de luz e projeta aqui no solo uma sombra que mede 16 metros de diâmetro, tá? Então qual é a pergunta? A pergunta é: qual é o raio do disco voador? Cuidado que na resolução você vai calcular diretamente o diâmetro. Então, não confunda diâmetro com raio nessa questão, tá? Para fazer esse exercício, vamos fazer aqui um desenho esquemático aqui, conforme eu vou mostrar agora, tá? Vamos lá, então. Bem, como o objetivo dessa aula é aplicar algumas técnicas de como realizar exercícios de semelhança de triângulo, eu fiz aqui um desenho esquemático aqui para que vocês possam me acompanhar. Esse primeiro desenho aqui à esquerda, você desenha como o diz o enunciado. Formou aqui um triângulo isósceles, onde a altura total dá 80 metros, a altura que se encontra o disco voador em relação ao solo é de 50 metros e em relação ao helicóptero do exército tem 30 metros. Qual que é a pergunta? A pergunta é qual é o raio desse disco voador. Então tome muito cuidado que eu estou considerando aqui o diâmetro, tá? Então depois que a gente calcular o diâmetro, divide por 2 e calcula o raio. Bom, mas como é que eu faço quando acontece esse tipo de semelhança de triângulo? Olha só, nesse caso aqui eu tenho um triângulo dentro de outro triângulo. Quando é assim, o que você vai fazer? Você pega, retira o triângulo pequeno, desenha aqui do lado, como eu fiz aqui, e deixe o triângulo grandão, como está aqui do lado direito aqui, olha. Esse triângulo grande tem 80 metros e a base tem 16 metros. O triângulo pequeno eu tenho a base D, que é o diâmetro que eu quero calcular, e altura de 30 metros. Então você retira do desenho principal esses dois triângulos e vai fazer a comparação entre os dois triângulos. Na verdade, existe uma infinidade aí de formas, né, de triângulos dentro de triângulos. Mas esse caso aqui é um caso bastante simples, que eu peguei aqui para que vocês possam fazer. Bom, como é que eu faço agora o exercício? O exercício é a parte mais fácil que tem. O problema é montar isso daqui. Então, observe que esses dois triângulos são semelhantes. Quer dizer, não são iguais, são semelhantes. Ou seja, ela é proporcional. Essa base aqui, D, ela é proporcional à base 16 aqui. A altura de 30 metros do pequeno aqui, ela é proporcional à altura 80 metros do grandão. Bom, geralmente eu gosto sempre de começar pela incógnita, pelo D. Então, olha, essa base D tá para a altura 30 metros. Igual. Agora, como eu comecei com a base, vou pegar a base do grandão aqui. Quem é a base do grandão? É o 16, então você vai fazer 16 sobre quem? Sobre o 16 está para quem? Está para a altura dele quanto que é? 80 metros. Bom, aqui você vai multiplicar então cruzado nesse caso aqui, tá? Então 80 vezes D é igual a 30 vezes 16. Eu sempre recomendo que vocês não façam essa multiplicação direta, porque existe a possibilidade sempre de você simplificar a expressão. Então, você simplificando, no final fica muito mais fácil fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, olha. Como 80 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, D igual a 30 vezes 16 sobre 80. Agora você pega e corta aqui o zero. Vamos simplificar o máximo que dá para simplificar. Então o zero corta com zero. Olha que maravilha. 16 com 8 dá para simplificar. Por 8 vai dar 1, por 8 aqui vai dar 2. Sobrou quem?
sobrou apenas o 3 vezes o 2. O 1 não precisa escrever. Logo, o diâmetro D é igual a 6 metros. Mas qual é a pergunta? A pergunta é o raio. Bom, todo mundo sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio é metade do diâmetro, não é isso? Então, D sobre 2, que é 6 dividido por 2, que é igual a 3 metros. Então, esse nosso disco voador, esse objeto não identificado, é 3 metros. Então, vamos para a alternativa. Então, a nossa resposta alternativa A, 3 metros. Pessoal, entenderam? Na verdade, essa questão é bastante fácil. Como eu já disse, eu só expliquei isso daqui para que vocês possam assimilar aí a técnica de como fazer semelhança de triângulo. Eu vou fazer da próxima aula um outro tipo de exercício com o mesmo tema, né, que é semelhança de triângulos, mas com o esquema um pouquinho diferente desse daqui que nós acabamos de fazer, ok? Bom, esperando aí que vocês tenham entendido, tenham aproveitado bem essa aula, eu deixo aqui um abraço a todos e encontro vocês na próxima aula. Até lá então, gente. Tchau!